impossível recuperar, porque era um cara, eu diria assim, totalmente improvável, totalmente perdido ele era. Indisciplinado, rebelde e não aceitava nada. E lá na UDC, nessa unidade de desintoxicação clínica, em certa ocasião que ele ficou lá para controle do seu surto psicótico, ele quebrou de tudo. Tudo que ele pôde quebrar, ele quebrou da estrutura física. E eu disse que ele era irrecuperável. E o tempo foi passando. 6 meses já se fazia quando a gente observou que ele estava evoluindo, mas nós sempre com um pé na frente e outro atrás, porque não tinha um norte firmado da recuperação dele pela própria trajetória, pelas próprias outras internações que ele passou em diversas clínicas. Mas com 7 meses de evolução do tratamento, nós, apesar de acharmos improvável de manter-se limpo que a gente chama assim, não recair nas drogas, nós demos alta a esse cidadão. Ele agradeceu muito, me abraçou, dizendo que ia tomar outro rumo, que aprendeu muito, que se beneficiou com o tratamento que ele recebeu na clínica que eu trabalho. Eu ouvi aquilo, me confortei com aquilo, mas eu não cria naquilo. Eu achava que era só de boca para fora. Mas nós ouvimos, como disse, entrou no meu ouvido por aqui e saiu por aqui. E o paciente recebeu alta. Lá fora, se engraçou com uma menina, começou a namorar, se casou com ela, uma menina evangélica, e ele começou a frequentar a igreja que a namorada congregava. E lá se interessou com a palavra, se interessou na palavra, começou a estudar, começou a ouvir, começou a ser assíduo nos cultos, se casou com esta jovem e ambos, com a ajuda dos pais dela, alugaram um terreno, fizeram um lava-jato. E a coisa melhorou financeiramente, comprou um carro. E vez por outra, ele nos telefonava pedindo uma oportunidade para pregar a palavra, para dar o testemunho dele naquela clínica que eu trabalho. E até que eu dei uma oportunidade, pode vir, nós vamos reunir os demais pacientes para que você ministre a palavra. Ele veio, ministrou, contou o testemunho dele, que ele estava fortalecido, estava firmado em Cristo. Uma alegria para todos nós. Em outra ocasião, ele nos telefonou e disse que tinha sido ordenado como pastor na igreja que ele já congregava juntamente com sua esposa. E até hoje, mais ou menos 2 anos e meio, até hoje, eventualmente, ele vai na clínica de dependência química que eu trabalho e tem um momento da espiritualidade que ele participa, que ele prega a palavra. Eu estou narrando isso de uma ótica secular para
nós entendermos que às vezes nós temos um diagnóstico, uma ótica, uma perspectiva errada, uma perspectiva daquilo que seja improvável. E muitas vezes nossas perspectivas estão certas. Muitas vezes, de fato, as coisas não acontecem de outra forma, porque aquelas pessoas já estão tão envolvidas com os erros que dificilmente algumas pessoas modificam a sua trajetória de vida. E eu tenho certeza que exatamente dessa forma, quando nós, por alguma pessoa, achamos que elas são improváveis de serem alcançadas pela palavra de Deus, porque tocam sua vida de uma forma tão somente voltada para as coisas materiais, seculares, corporais, dos prazeres físicos, sexuais, mas não se envolvem nem demonstram interesse de se envolver na palavra de Deus. Não demonstram interesse de serem alcançadas, de ouvir a palavra de Deus. Mas eu quero dizer, assim como eu errei na percepção da evolução e firmeza daquele paciente que eu mencionei, e que ele até hoje está limpo, limpo que eu digo, sem usar nenhuma substância ilícita, nenhuma droga, está bem casado e está prosperando no seu lava-jato. Às vezes Deus olha para aquelas pessoas que, para nossa ótica, são improváveis, são irrecuperáveis espiritualmente, até mesmo entre pessoas da própria igreja, entre membros das igrejas, entre pastores, entre dirigentes da igreja, olham ou então comentam entre eles, olha, aquele cara ali não tem jeito. É um fazedor de conta que serve a palavra, que segue a palavra, que é um fazedor de conta que está santificando-se. Mas não se preocupe se isso ocorrer com você, porque eu posso lhe dizer com toda certeza, é justamente os improváveis que Deus conta muito mais, que Deus chama muito mais do que aquele que se acha santinho, que se acha que não precisa se achegar a Cristo, porque já tem a sua vida reta. Eu posso lhe dizer, eu pessoalmente tenho muito receio daquelas pessoas que se parecem tão corretas em tudo, politicamente corretas, que tudo procura demonstrar uma perfeição. Eu diria, essas pessoas são mais perigosas. Mas aquelas pessoas que estavam perdidas, aquelas pessoas que eram as pessoas na ótica nossa improváveis, na ótica nossa, eu digo, de nós seres humanos, são pessoas que são improváveis. Essas pessoas é quem Deus chama. Muitos são chamados. Ele chama muitos, não chamam até aquelas pessoas que de fato procuram ter sua vida reta. E de fato alguns têm uma vida reta, que bom. Mas a grande maioria de nós todos ou teve ou tem ainda uma vida irregular, uma vida pautada em erros. Aí o Senhor Jesus fora questionado